Bom dia, voltamos para a correção das atividades antecessor e sucessor repassadas há pouco. Então, a apostila apresenta esses números que estão aqui. E nós vamos, então, corrigir agora para que você em casa possa também proceder com a correção dessas atividades. Então, como nós dissemos, o vizinho que mora antes do 125 é o 124. O sucessor que mora depois, 126, correto? Aqui nós vamos, então, antes do 100, tem o 99. E depois do 100, o 101. Antes do 88, o 87. Depois do 88, o 89. Antes do 30, que foi o nosso exemplo, o 29. Depois do 30, o 31. Antes do 199, o 198. Depois do 199, 200. Correto? Então, essas são as respostas dos primeiros. Agora, continuando. Antes do 20, o que nós temos? Antes do 20, o 19. E depois do 20, o 21. E agora, o número é 184. O que eu tenho 184? Antes, 183. Depois, 185. Antes do 132, 131. Depois do 132, 133. Antes do 109, 108. Depois do 109, 110. Correto? Então, essas daqui é a correção da atividade C da página 11. Ok? Então, mais uma vez, para vocês conferirem em casa. Feito isso, nós vamos passar a correção da atividade D da página 12, que é para escrever o nome dos números por extenso. Então, nós vamos escrever. Eu tenho aqui a representação numérica e eu vou colocar por extenso. Na apostila, começa com o 8.000. O 8.000 eu corrigi no vídeo anterior. E daí o seguinte é o 18. Como que eu vou escrever 18? 18. Como vocês já escrevem. Como que eu vou escrever o 360? 300 e agora? Vamos lembrar que 60 é com dois S juntos. Na verdade, tem 3 S, né? O primeiro S do início e os 2 S depois. 360. E o 349? Vou escrever. 349. Correto? Observe que eu não coloquei o 2002, porque eu já corrigi o 2002 como exemplo no outro vídeo. Então, nós temos aqui o 18, o 360 e o 349. Corrigido essas duas atividades, a atividade C, página 11, e a atividade D, da página 12, nós vamos dar sequência agora com a atividade 2, porque nós temos 2 aulas de matemática. Atividade 2, página 12. Olha aí, para vocês que estão com dificuldade de localizar, atividade 2 na página 12, correto? Vou ler aqui essa representação na tabela sobre os casos confirmados de coronavírus no dia 25 de março de 2020. Observe que a nossa pesquisa está pautada em 25 de março. Então, olha só, eu tenho na primeira coluna os estados. Na segunda coluna, eu tenho os dados da Secretaria de Saúde local de cada estado. E na última coluna, eu tenho os dados do Ministério da Saúde. Então, nem sempre os dados da Secretaria de Saúde estão conferindo com os dados das secretarias locais. Muito bem. Então, no Acre, 23 casos
pela Secretaria de Saúde local. E 23 confirmou o Ministério da Saúde. Alagoas, 11 casos pela Secretaria, 11 casos pelo Ministério. Amapá, 1 caso pela Secretaria, 1 caso pelo Ministério. Amazonas, 54 casos pela Secretaria, 54 pelo Ministério. Bahia, 91 casos pela Secretaria e 84 pelo Ministério. Opa, teve uma diferença aqui, tá? Vamos observando isso. Ceará, 91 casos Secretaria, 84 Ministério. Desculpa, Bahia. Ceará, 211 Secretaria, 200 Ministério. Distrito Federal, 191 Secretaria, 160 Ministério. Espírito Santo, 40 Secretaria, 39 Ministério. Goiás, 29 Secretaria, 29 Ministério. Maranhão, 8 e 8. Mato Grosso, 9 na Secretaria e 8 no Ministério. Mato Grosso do Sul, 24 e 24. Nosso estado bateu aqui a Secretaria com o Ministério. Minas Gerais, 133 e 133. Pará, 7 e 7. Paraíba, 5 na Secretaria e 3 no Ministério. Paraná, 97 na Secretaria e 81 pelo Ministério. Pernambuco, 46 e 46. Piauí, 8 e 8. Rio de Janeiro, 370 e 370. Rio Grande do Norte, 14 e 14. Confere. Rio Grande do Sul, 162, 162 pela Secretaria, 123, 123 pelo Ministério. Roraima, 8 e 8. Santa Catarina, 122 pela Secretaria, 109 pelo Ministério. São Paulo, 862 pela Secretaria, 862 pelo Ministério. Sergipe, 16 pela Secretaria, 16 pelo Ministério. Tocantins, 7 e 7. Total geral, 254 casos pelas secretarias e 243 pelo Ministério. Por que tem essa divergência? Porque muitas vezes os casos são primeiramente notificados, obviamente, nas regiões locais, nas secretarias, depois chegam aos ministérios. Então, até ser atualizado os ministérios, leva um tempinho aí. Muito bem, virando a página 13, nós vamos fazer ainda hoje as atividades de de A até o E. Vamos fazer a atividade A, B, C, D e E. Vamos lá, a prova vai explicar e aí daqui a pouquinho a gente já vai corrigir. Então, olha só, qual a diferença entre dados dos casos de coronavírus confirmados do estado do Rio de Janeiro e de São Paulo? Então, para eu saber a diferença, o que eu tenho que fazer? Diferença. Diferença de uma coisa que tem mais e outra coisa que tem menos é uma continha de subtração ou uma continha de menos. Então, eu vou fazer a conta. 862 que tem os casos que tem lá no Rio de Janeiro, é isso? Os casos que tem 862 em São Paulo, então, menos os casos do Rio de Janeiro, 370. Então, a continha 862 menos 370. Quanto que vai dar? Já corrigimos. Releia os dados e observe quantos casos confirmados no nosso estado Mato Grosso do Sul. Tá lá. Foi 162? Foi 24 ou foi 9? Aqui embaixo. Selecione os dados dos estados abaixo, baseado no Ministério da Saúde. Observe, não é a tabela do Ministério dos Estados, das secretarias estaduais, é do Ministério da Saúde. Mas nós tivemos um probleminha nessa questão, porque as alternativas, nenhuma delas confere. Tem uma alternativa que, se você somar, bate com das secretarias. Mas como ele está pedindo o Ministério, não veio a alternativa correta. Nós já te corrigimos isso no grupo. Então, olha só, nós vamos calcular. Soma. Nós vamos somar. Quantos casos tiveram no Rio Grande do Sul? Quantos no Mato Grosso do Sul? Quantos em Santa Catarina? Vamos fazer essa soma com esses três dados dos 3 estados. E aí nós vamos ter um total. Então, somando, lá no Rio Grande do Sul, teve 123 registrados pela Secretaria. No Mato Grosso do Sul, 24. E na Santa Catarina, 109 pelas secretarias. Vai dar a alternativa que não tem aqui. Não tem problema.
Veja aí quanto deu e depois a gente vai corrigir. Mas, se você somar pelos dados do Ministério, que é 162 em Santa Catarina, no Rio Grande do Sul, 162 no Rio Grande do Sul, 24 no Mato Grosso do Sul e 122 em Santa Catarina, vai bater um valor que tem aí na tabela, tá? Mas, então, nós temos que se atentar que ele está pedindo do Ministério. Então, o valor, o resultado, vai dar um valor que vocês não vai ter aí nas alternativas, mas não tem problema. A gente risca uma alternativa dessas e substitui, tá bom? Letra D. Analise os dados anteriores e veja qual estado brasileiro tem o maior número de casos confirmados. E a gente tem visto isso na televisão todos os dias, né? Ceará tem 200, Rio de Janeiro 370 e São Paulo 862. Lá no dia 25, hoje já está bem maior. Então, qual que é o correto? Qual estado que tem mais? Letra E. Reveja os dados do Ministério, novamente, do Ministério da Saúde dos estados. Então, aqui, nós estamos falando em relação ao quê? Aos estados. Olhem só. Lá em cima, estava falando do Ministério da Saúde. Aqui está querendo saber dos estados, das secretarias dos estados. Então, aqui é em relação aos dados das secretarias. Quanto que tem? Aí está perguntando. Quantos casos tem em Minas Gerais? Quantos casos tem em Santa Catarina? Em São Paulo? Em Ceará? E no Distrito Federal? Então, nós vamos completar isso daqui. A prova vai dar um tempinho. Nossa aula de matemática está quase acabando. E eu volto daqui uns minutinhos com um vídeo bem rapidinho, só para corrigir essas questões de A até I. Confere? Ok? Quero corrigir elas ainda hoje, porque nossa aula é de 2 tempos. Então, eu já volto daqui a pouquinho.